Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Bom dia, dona Tonha. O que você tá fazendo aqui? Deixa eu ver minha filha. Tô com saudade. Saudade. Sei. Ó, dona Tonha, eu consegui um emprego. Registrado e tudo. Tô trabalhando na obra do parque aqui pertinho. Graça alcançada, Senhor. Flavinha, vem ver seu pai. Quero ver um novo dia. Menor taxa de desemprego desde 2014. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, hoje é segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Está no ar o Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Na edição de hoje, você acompanha a reapresentação da entrevista com a senadora pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão. Ela fez um balanço do primeiro ano do governo Lula para o setor da educação. Você confere em seguida a entrevista com o deputado federal pelo PT da Bahia, Jorge Sola, que analisa os investimentos em saúde também em 2023, no primeiro ano do governo do presidente Lula. E a gente finaliza esta edição com a entrevista com o governador do Piauí, Rafael Fonteles, na Conferência Eleitoral do PT. Vamos falar sobre educação agora com a senadora pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão. Olá, senadora, bem-vinda ao Jornal PT Brasil. Olá, Amanda e todos que nos assistem. É um prazer estar novamente nesse programa tão importante do PT Brasil. A gente fica muito feliz mais uma vez em recebê-la, justamente para comentar que a educação foi uma das áreas mais atacadas pelo governo Bolsonaro, com requintes aí de crueldade. E eu vou citar aqui uma situação, aquele congelamento do dinheiro da merenda das crianças durante todo o governo. Também deixou outro dado assustador, senadora: 56,4% das crianças que concluíram o segundo ano foram consideradas não alfabetizadas. E o governo Lula, na missão de reconstrução da área, lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e colocou o ensino fundamental como uma das 6 prioridades do orçamento. Senadora, qual a importância dessas iniciativas e como isso pode impactar toda a vida escolar de um estudante? Eu destaco que esses dados se deram também em decorrência da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, da falta de total coordenação federativa durante a pandemia, sobretudo neste período da pandemia. O congelamento do per capita da merenda levou o nosso governo a já trabalhar isso na transição, na PEC da transição, já foi incluído naquele orçamento extraordinário um percentual para que os prefeitos, os governadores pudessem minimamente recompor a condição nutricional da merenda escolar, que para muitas crianças é a refeição com maior fundamentos, maior
elementos nutricionais. É a refeição mais forte que elas conseguem acessar durante o dia. E a questão da alfabetização, a mesma coisa. Todas as crianças que estavam nesta fase, elas não conseguiram se alfabetizar. O governo não teve um programa de alcance dessas crianças. Os estados e os municípios lançaram mão das aulas remotas numa tentativa heróica de manter o vínculo dos estudantes com as escolas. Tivemos muitos problemas de acesso a esse instrumento, mas o nosso programa, o programa Criança Alfabetizada, e esse incremento importante no orçamento para os primeiros anos da educação básica é fundamental. A educação básica tem no seu primeiro estágio creche e pré-escola, que configuram a educação infantil, depois o ensino fundamental, dividido em 2 etapas, do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano. Se o estudante não conseguir transitar bem, a criança, o adolescente, não conseguir transitar bem nessa fase, onde se pressupõe, de fato, as melhores condições para a alfabetização, ele já vai acumulando lacunas, vai acumulando perdas. É evidente que ele pode se alfabetizar mais velho. A gente tem ainda necessidade, por exemplo, de educação de jovens e adultos, né? Mas o ideal é que essa etapa cognitiva, essa etapa etária, ela seja também respeitada, seja priorizada. Então, o criança alfabetizada tem esse objetivo. A alfabetização não se dá numa única série, num único ano, ela é um processo que tem um período preparatório, tem um ambiente alfabetizador que a escola precisa criar, tem o letramento, como a gente diz, que a criança passa já para aquela fase de reconhecer as palavras, e a parte importante, que é compreender a leitura. A parte da leitura, com seus significados, com seus significantes, que deve se fazer alusão à realidade de vida da criança, para que de fato haja esse estímulo. Então, esse é um projeto muito importante, e a gente quer que as escolas abracem, as escolas das séries iniciais, dos anos iniciais da educação infantil e do ensino fundamental, possam, de fato, abraçar esse projeto para poder a gente seguir firme em direção à conclusão do ensino fundamental, com todas essas capacidades que as nossas crianças têm, o que elas precisam de estímulo e de condições, e o ingresso no ensino médio, para que a gente conclua com êxito esse ciclo da educação básica. É um programa realmente extraordinário. Senadora, eu queria falar um pouquinho mais também de reconstrução e pedir sua avaliação também do novo programa de aceleração do crescimento, que foi anunciado pelo governo do presidente Lula e que prevê a retomada de 4.000 obras de educação que estavam paradas, além da construção de creches e escolas em tempo integral, modernização e expansão de universidades e institutos federais. Eu achei ótimo quando o PAC abriu essa aba, né? Abriu essa aba para incluir, dentre as obras estruturantes, que são as obras do PAC, a reconstrução das obras paralisadas. Inclusive, eu fui a relatora dessa medida provisória no Congresso Nacional, no Senado, melhor dizendo. Então, são obras da educação, são obras da saúde, tinha uma questão também relacionada à cultura, mas da educação isso foi uma tábua de salvação, né, para muitas prefeituras e até mesmo para governos estaduais, que haviam feito suas parcerias com a União, achando que o dinheiro chegaria, o dinheiro não chegou, algumas tiveram que usar dos seus recursos próprios para concluir aquela obra, mas nem todas têm essa condição orçamentária para fazer isso. Às vezes era uma quadra que estava só na fundação, às vezes era uma quadra que não estava coberta, e às vezes uma escola que não tinha sido concluída a parte de finalização, estava só com as paredes levantadas. Então, muitas obras, de fato, foi feita análise de onde começar, por onde começar, sem abrir mão também, além da reconstrução, sem abrir mão de novas creches, sobretudo, que se convenia com os municípios, e novas estruturas para o ensino médio integral. A escola em tempo integral,
que a gente prevê que seja um ambiente ideal para a educação integral, ela precisa ter uma dotação de estrutura bem melhor, senão os meninos vão ficar aprisionados, né, em uma escola, em um espaço físico, sem alternativas. Então, é preciso ter laboratórios, é preciso ter bibliotecas, é preciso ter salas de convivência, um bom pátio de recreio, ambiente para fazer refeição, uma boa copa, um bom refeitório, além das salas de aula, é claro. Então, isso requer investimento, isso requer prioridade orçamentária. E acho que colocar isso no PAC deu muito dessa dimensão, da importância estratégica que a estrutura física das escolas e outros equipamentos educativos precisam ter para garantir a inclusão educativa e a qualidade da educação. Senadora, outro compromisso do governo Lula é universalizar o acesso à internet, né? A intenção, né, o compromisso é internet de qualidade para 138,3 mil escolas públicas até 2026, né, ao final do mandato do presidente Lula. De que forma a conectividade pode melhorar os processos e o ensino nas escolas? De uma forma bastante proveitosa e positiva. Eu retomo mais uma vez o exemplo da pandemia. O que ficou comprovado na pandemia com as aulas remotas é a falta de internet, de redes de internet nas escolas, onde os professores poderiam estar dando as aulas, e a falta de internet nos arredores mesmo, além da falta de equipamentos para os estudantes e para os professores terem acesso àquela aula. Voltada, né, a aula presencial, como a gente chama, né, voltado ao ritmo normal depois da Covid, as escolas aprenderam a conviver com isso para fins pedagógicos, mas muitas vezes não conseguem. Não conseguem porque falta conectividade. E a gente sabe que o mundo lá fora, ele está passando por uma transição digital muito acelerada. E a gente precisa trazer isso para a educação de duas maneiras. Primeiro, porque o acesso a esse mundo digital deve ser universalizado, senão nós vamos criar outro nível de desigualdade, que é a desigualdade digital. E segundo, fazer uso pedagógico desses instrumentos. Tem escolas agora proibindo que os estudantes levem celular para a sala de aula, proibindo, diminuindo o acesso, né, porque os estudantes preferem assistir alguma coisa no celular mais atrativa. É evidente que isso retira, né, da relação do professor com o aluno, a construção coletiva. Necessariamente nós vamos ter que debater isto, né, como forma, inclusive, de facilitar o acesso a aprendizagens, de facilitar o acesso do estudante ao conhecimento, mas que isso seja utilizado de maneira, né, pedagógica. Outra coisa são os dados também burocráticos e administrativos. O pessoal de secretaria sofre, porque ao não ter essa conectividade, muitas vezes o trabalho administrativo fica pendente de redes. A rede faltou, a rede subiu, a rede caiu. E as secretarias de educação, via de regra, estão utilizando esse recurso. É planilha para preencher, são plataformas que tem que enviar para a superintendência regional, para a Secretaria de Educação. Então, é uma necessidade que eu diria imperiosa. Então, essa proposta do governo é uma proposta democrática, é uma proposta que vai, de fato, favorecer o funcionamento das escolas, favorecer a construção do conhecimento, dar acesso, né, aos nossos estudantes e aos nossos professores a esse mundo da internet. Exato. Eu queria também uma avaliação da senhora, senadora, sobre a recomposição do orçamento das universidades, né? O aumento do valor das bolsas de pesquisa, que estavam congeladas também desde 2013, e também sobre a criação de 10 mil novas bolsas de pós-graduação e doutorado. Isso foi uma das coisas mais comemoradas ali no período da transição. Primeiro, esse recurso extra para custeio, porque tanto as universidades federais quanto os institutos federais de educação estavam prestes a fechar o ano com dívidas de pagamento dos terceirizados, dívidas de conta de luz, de conta de água, o funcionamento cotidiano, né,
das universidades e dos institutos estava bastante prejudicado. E o aumento das bolsas, que foi muito, muito comemorado. A gente estava vivendo no Brasil, Amanda, uma fuga de cérebros. Uma fuga de cérebros, porque não havia ambiente para estudo. O obscurantismo não permitia as pós-graduação, os doutorados, os pós-doutorados, porque não tinha condições. Então, muita gente saía do Brasil, recebia convite de uma universidade, recebia convite de uma outra instituição para produzir lá fora o que podia ter sido produzido aqui no Brasil. Então, o aumento das bolsas e desses recursos suplementares, a CAPES gostou muito, tenho certeza disso. Eu vi muita gente comemorando, participei recentemente do congresso da ANPG, da reunião do Conselho Diretivo da ANPG, que é a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, e a gente sentiu isso, essa importância de vincular a educação à ciência, de vincular a educação à tecnologia, de trazer novos ensinamentos do que está ocorrendo nesse mundo, e isso só se consegue através da ciência, através da pesquisa, através do estudo. E trazer essas bolsas é também você incluir mais estudantes, você incluir mais pessoas que sem essas bolsas não conseguiam fazer os seus estudos. E qualquer convite que viesse de fora terminavam aceitando. Então, foi muito positivo, sem sombra de dúvida, essa iniciativa do governo do presidente Lula. Senadora, mais uma vez, eu queria agradecer sua participação aqui com a gente, sempre tão generosa com a comunicação do PT. Seja sempre muito bem-vinda a esse espaço. Eu que agradeço. Muito obrigada a você, muito obrigada a toda essa equipe. Vida longa para o programa, que ele traz muita coisa boa para os militantes e filiados do nosso partido. Obrigada, senadora. Até a próxima. Agora a gente vai falar de saúde. Nós conversamos com o deputado federal pelo PT da Bahia, Jorge Sola. Ele falou das iniciativas do governo do presidente Lula para reconstruir essa área que foi tão atacada. Vamos conferir. E a gente segue aqui no Jornal PT Brasil com o deputado federal Jorge Sola, do PT da Bahia. Bom dia, deputado Jorge Sola, seja bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Muito obrigado, a oportunidade de estar aqui com vocês no Jornal PT do Brasil, Anderson. Deputado, num momento desse de reconstrução do nosso país, muito positivo. Com certeza. Deputado, vamos começar falando um pouquinho da reconstrução da saúde, especificamente, que é uma das áreas que mais justificam o slogan União e Reconstrução do governo Lula. O Brasil ele saiu do desmonte da área com mais de 700 mil mortos pela Covid, para um anúncio da retomada de diversos programas exitosos. Como é que o senhor avalia essa retomada e qual o impacto, já em 2023, nesse ano de 2023, para a retomada da saúde para a população brasileira? Então, Anderson, o slogan do governo presidente Lula, União e Reconstrução, não podia ser melhor, Nós precisamos de união para banir o discurso de violência, banir as práticas que prosperaram nesse período de pregação do que há de pior, de mais abjeto. Nós precisamos ter uma atuação mais solidária, mais fraterna, que busque compensar desigualdades e melhorar a vida das pessoas que mais precisam. E a reconstrução para a gente retomar um conjunto de políticas públicas que fazem diferença na vida das pessoas e que foram extremamente prejudicadas. Não há uma única política pública, não há um único ministério, um único programa de governo que tenha conseguido preservar o que a gente tinha em 2016. Então, nós estamos reconstruindo efetivamente o país. Agora, nós vamos reconstruir e não vamos nos conformar de voltar a 2016. Nós estamos reconstruindo para fazer ainda mais e melhor do que nós tínhamos nos governos anteriores do presidente Lula e da presidenta Dilma. No caso da saúde, a devastação foi gigantesca. E eu diria a você que, obviamente, o genocídio, mais de 700 mil vidas perdidas, o impacto negativo na vacinação em todos os indicadores de saúde. Mortalidade infantil, depois de mais de 20 anos, voltou a subir, voltou a aumentar. Mortalidade materna voltou a aumentar. Ocorrência de doenças preveníveis. Tudo isso foi um impacto extremamente prejudicial. Agora, o Ministério da Saúde perdeu a liderança, a coordenação do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele é formado pelo conjunto dos entes federados, municípios, estados e a União, o governo federal. Cada um tem uma parcela de responsabilidade
e de atribuições. E o Ministério sempre foi o farol do sistema de saúde, o coordenador técnico, coordenação política, o organizador, o articulador do sistema de saúde e o principal financiador. Nesses anos das trevas do governo anterior, tudo isso se perdeu. Reduziu o orçamento, cortou gastos, cortou investimentos, cortou custeio e perdeu a credibilidade, a liderança e a capacidade de organização do sistema de saúde. Em pouco tempo, menos de um ano, o Brasil voltou, o presidente Lula voltou e o SUS voltou. E o Ministério da Saúde novamente já reassumiu as rédeas do sistema de saúde, já voltou a coordenar o sistema e voltou a ter credibilidade nesse processo. Perfeito. Deputado, a gente vai entrar agora falando um pouquinho sobre farmácia popular. A gente sabe que muitas pessoas, muitos brasileiros dependem de medicamentos contínuos e muitos desses medicamentos são bastante caros, que comprometem bastante o orçamento de várias famílias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre também a retomada do programa Farmácia Popular, que volta mais robusto, inclusive atendendo mais de 55 milhões de famílias que dependem do Bolsa Família também. É um bom exemplo, Anderson, do que eu falei. Nós estamos retomando o Farmácia Popular, ele foi reconstruído e em bases mais amplas ainda. Isso. Incorporando outros itens, com um cuidado maior com a população que recebe o Bolsa Família, Mas esse é um carro-chefe fundamental do acesso a medicamentos. Agora, para você ter uma ideia do desastre que foi esse governo anterior, não foi só o Farmácia Popular. Vamos pegar outro programa que foi criado também pelo presidente Lula em 2003, no seu primeiro governo, que é o SAMU. É hoje o maior atendimento móvel de urgência sob a mesma bandeira no mundo. Hoje nós temos mais de 80% da população brasileira vivendo em cidades com assistência que faz a diferença na vida das pessoas num acidente, num infarto, numa condição aguda. E nós tínhamos um piloto automático até 2016. Se a ambulância não tivesse um dano geral, a frota era reposta a cada 5 anos. Nem isso fizeram, nem reposição da frota do SAMU fizeram. Felizmente, o presidente Lula e a ministra Nízia já trouxeram novamente ações também dessa natureza, de reposição da frota. No próximo ano serão mais 1.800 viaturas. É outro exemplo de reconstrução que está já bem avançado em curso. Mas não para por aí. Sabia quantos serviços, quantas equipes de saúde novas que foram criadas depois de 2016, que não recebiam recursos do governo federal? Mais de 4.000. Mais de 4.000 hospitais, policlínicas, postos de saúde, equipe de saúde da família, CAPES, unidade do SAMU, serviços que foram abertos e não recebiam um centavo do governo federal. No meu estado da Bahia, 8 grandes hospitais regionais estavam somente com financiamento estadual. 27 policlínicas regionais, grandes serviços ambulatoriais de diagnóstico, funcionando apenas com a participação de Estado e municípios. Isso foi também, já limpou a área, todos os novos serviços foram incorporados ao financiamento do Ministério da Saúde e a determinação do presidente Lula e da ministra Nízia é que não fica nas gavetas nenhum pedido de financiamento de custeio para nenhum novo serviço. Tudo que foi incorporado à rede SUS terá participação no financiamento federal. Isso é muito importante. E mais, tivemos reajuste de repasses em torno de 30% no SAMU, 35% em outras políticas. E os grandes hospitais filantrópicos, você sabe que nós temos hospitais que não são públicos, eles são privados, não lucrativos, mas que muitos deles são inclusive 100% SUS. No caso da Bahia, nós temos 3 grandes serviços: o Hospital de Irmã Dulce, que é o maior hospital filantrópico do Norte e Nordeste, 100% SUS. Temos o Hospital de X Maltês, não sei se você sabe, o maior hospital de oncologia SUS no Brasil, o hospital que mais faz cirurgia oncológica, tratamento de câncer pelo SUS no Brasil, não está em São Paulo, não. Está na Bahia, o Hospital de X Maltês, 100% SUS. E o maior hospital pediátrico do nosso estado, também 100% SUS, o Matagal de Esteira. Os 3 estavam vivendo a maior crise financeira da sua história, porque estavam com o mesmo valor de contrato de 2016. Os custos subiram, os valores dispararam e o Ministério da Saúde do governo passado não recuperou os contratos dos hospitais filantrópicos.
Isso também já foi feito. Esses hospitais já recuperaram os valores do contrato. O Ministério, inclusive, recompôs esse ano esses contratos de forma decisiva para a capacidade de funcionamento dessas unidades. E não foram só esses três, dei 3 exemplos nossos, mais de perto do nosso estado, mas o Brasil inteiro tivemos situações dessa natureza, de hospitais de porte, importantes ao financiamento, que estavam com o mesmo contrato desde 2016, mostrando o desastre que foi esse governo genocida que cortou recursos da saúde, dizimou políticas públicas e perdeu, né, a capacidade de coordenação do Sistema Único de Saúde. É importante também a questão da manutenção, né, deputado? Não só criar programas, não só criar iniciativas, mas também ter esse cuidado realmente contínuo, né, com o orçamento, inclusive para que não falte, e acompanhando inclusive os valores que vão subindo também na inflação. Bom lembrar que o nosso governo é que incorporou os valores do pagamento do piso da enfermagem. Isso. Nós conseguimos com o presidente Lula. É bom lembrar também outra coisa, nada disso teria sido possível se não fosse a PEC da transição que o presidente Lula comandou antes de tomar posse. Exatamente. Essa PEC foi que permitiu um aumento no orçamento da saúde em relação ao que o governo anterior tinha estabelecido. O orçamento pífio que eles colocavam no ano passado para esse ano acontecer não pagaria medicamentos, não pagaria vacinas, não viabilizaria nada disso que nós falamos. Então só foi possível tudo isso graças à recomposição orçamentária que o presidente Lula negociou com o Congresso antes da sua posse. E olha, nós já demos outro salto. Lembra do edital do PAC? Sim. No edital do PAC, nós voltamos a ter financiamento federal para construir unidades de saúde da família novas, novos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, novos centros de reabilitação, novas maternidades. Então nós saímos de um estoque de 6 anos praticamente sem financiamento para novos serviços, sem recuperar os contratos dos hospitais filantrópicos, sem incorporar os novos serviços que estados e municípios abriram, e passamos, sem corrigir os valores, e passamos a fazer isso tudo e ainda reinvestir nos novos serviços em menos de um ano de governo. Então, parabéns ao presidente Lula, parabéns à ministra Nízia. Nós temos muito a comemorar. Agora, temos ainda muito a recuperar. E vou aproveitar e pegar com você o tema da vacina, né? Claro. Porque comprar equipamento, comprar novas ambulâncias, contratar profissionais, esse é um tempo de reconstrução que a gente consegue dar agilidade. Agora, recuperar a cultura, Anderson, recuperar a credibilidade, é investimento de maior fôlego. O retrocesso que o governo Bolsonaro fez na vacinação foi um retrocesso de 30 anos. Vou repetir, 30 anos perdidos. Retrocesso. As coberturas vacinais no Brasil retroagiram à década de 90. Eu era médico nos anos 90, sempre trabalhei em saúde pública, era médico sanitarista na periferia de Salvador. E a gente, quando ia fazer a campanha de vacinação, a gente tinha que reunir com igrejas, com creches, com associações de moradores, para vender a credibilidade da vacina. Sim. Mostrar aos pais e mães que era fundamental trazer as crianças para vacinar para evitar que tivessem poliomielite, tivessem sarampo, tivessem rubéola. Inclusive, a gente teve o retorno de várias doenças, né? Exatamente, estou falando dos anos 90. Isso. Nós conquistamos uma credibilidade, nós conquistamos a confiança na vacinação no Brasil, que fez com que a gente tivesse, claro, também com os investimentos em produção de vacinas, em compra de imunobiológicos, que foram feitos nos nossos governos, nós chegamos a ter o maior programa de vacinação do mundo, né? E não precisava mais você fazer muita convocação, não. Bastava dizer, ó, dia tal, vem aqui vacinar, a vacina está no posto de saúde. Infelizmente, essa turma transformaram o discurso anti-vacina numa forma de dividendos políticos eleitorais. Isso é algo irresponsável, é algo criminoso. Municípios que tinham cobertura vacinal de 95% estão tendo cobertura de 45%, 50%. Nós estamos trabalhando o movimento pela vacinação, um esforço não só do Ministério da Saúde, mas de toda a área de saúde e dos meios de comunicação. O jornal PT aí, Brasil, tem que entrar também nessa campanha, já está com certeza. Nós temos que reconquistar
a nossa população, porque nós não podemos permitir as gerações mais novas, Anderson, não tiveram mais colegas com sequelas de poliomielite. Eu tive. Sim. Tá? As gerações mais novas não viram crianças morrer de sarampo, eu vi. As gerações mais novas não viram crianças nascerem com rubéola congênita, com deformidades, com complicações. A gente tinha isso no Brasil. Então essas conquistas não pode ser aberto mão. E essa campanha antivacinal é criminosa. A campanha antivacinação é o maior crime que a extrema-direita no Brasil está fazendo, atentando contra a vida, contra a saúde. Essa turma que fica falando que defende a família, que defende criança, que defende a vida, balela. Eles sabem que a vacina protege, eles sabem que nós tínhamos banido todas essas doenças em nosso país, eles sabem que não vacinar vai tornar a população susceptível e poderemos ter a introdução e doenças, sequelas e mortes. Mas eles sabem que esse é um discurso que eles conseguiram colocar na ordem do dia e não estão abrindo mão dele, continuam insistindo. Então, isso que eu digo, isso é irresponsável, isso é criminoso, a forma como eles utilizam o discurso antivacina para, como diz o povo aí, né, ganhar lives nas redes sociais, né, ganhar likes nas redes sociais. Dá uma lacrada básica. Lacrar nas redes sociais, falar com sua bolha, né, usando os termos de redes sociais, para coesionar, manter essa turma, porque eles perderam o discurso da economia. Sim. O nosso governo acabou a inflação, o nosso governo baixou o preço dos alimentos, baixou o preço dos combustíveis, diminuiu o desemprego, aumentou o salário mínimo. Eles vão falar o que de economia? Né? Eles perderam o discurso na educação, na assistência social, Bolsa Família aí ampliado. Eles não têm discurso na infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, PAC. Então eles têm que criar, né, uma boia de salvação da extrema-direita. Infelizmente eles estão se pegando na vida, no que é de pior, que é colocar em risco a vida de nossas crianças, a vida da nossa população. Houve um desestímulo em massa, né, deputado, sobre essa questão da vacinação, inclusive vacinação infantil, né, como o senhor bem falou também, o retorno de algumas doenças, né. Agora, eu só queria que o senhor falasse, só para a gente fechar essa parte da vacinação, também sobre o retorno do Bolsa Família, que condiciona, né, que as crianças sejam vacinadas para que as famílias possam receber esse benefício, né. É parte desse esforço, e é bom lembrar, o Bolsa Família, diferente daquele auxílio emergencial que eles fizeram na pandemia, não é só um repasse financeiro. O Bolsa Família é uma política integrada, que coloca dinheiro na mão da família para comprar comida, para se manter, mas leva a saúde, leva o acesso à educação, busca acompanhar as condições materiais de existência dessa família. Então é uma política integrada, é uma política de assistência social. Não é apenas, que já seria importante, chegar o dinheiro lá para comprar comida na família, mas é uma política muito mais ampla. Por isso que o Bolsa Família ganhou destaque internacionalmente. E o Bolsa Família, obviamente, já está ajudando e vai ajudar a gente buscar recuperar. Mas é que eu falei a você, um retrocesso de 30 anos em algo que depende de cultura, de confiança, vai levar um tempo para construir novamente os patamares que nós alcançamos no passado, né? Então isso é fundamental, porque já está aumentando certas doenças respiratórias que tem vacina contra pneumococcus, por exemplo, que é um dos agentes causadores. Nós precisamos garantir, né, que vamos continuar com a situação de Covid, aumentando a vacinação, controlando ela. Então, tudo isso é um esforço que a gente precisa dos profissionais de saúde, dos gestores da saúde, dos profissionais da comunicação. Eu sempre insisto com o pessoal, essa é uma pauta que temos que colocar a todo momento. Vamos falar de Minha Casa Minha Vida? Vamos falar de vacinação. Vamos falar de educação, de acesso à escola de tempo integral? Vamos falar de vacinação. Porque precisamos preservar a vida e são conquistas que nós temos todos os elementos. Nós temos um insumo produzido aqui. Olha, na pandemia todo mundo falou de Butantan, Fiocruz, coisa que ninguém sabia, que nem existia, né? Isso. O que as pessoas têm que saber é que a vacina do Covid foi possível de ser feita aqui porque nos governos de Lula e Dilma
o governo federal investiu no Instituto Butantan, investiu na Fiocruz para montar um parque de produção de vacinas. Foi esse conjunto de indústria de vacinas que permitiu antes que a gente pudesse ter o maior programa de vacinação do mundo, que permitiu incorporar novas vacinas como o HPV, que combate o câncer de colo de útero, e que permitiu a pandemia, trocando, né, os insumos e os dispositivos, esse mesmo parque foi utilizado para a produção da vacina contra a Covid. Então nós temos capacidade instalada produtiva, nós temos profissionais, nós temos uma rede capilarizada que chega em todos os municípios, nos bairros. Voltou o Mais Médico, vamos lembrar também, esqueceu de falar do Mais Médico. Não esqueci não, estava aqui. Estava aí com você também, então o Mais Médico voltou. Novamente nós vamos ter um médico para chamar de seu, no seu bairro, na sua cidade, no seu posto de saúde. Então a vacinação, do ponto de vista de infraestrutura, de rede, de insumos, temos tudo. O que nós vamos recuperar e estamos recuperando é o que o Bolsonaro destruiu, que é a confiança na vacinação. Ele tripudiou das vítimas do Covid, ele foi responsável por grande parte dessas mortes que aconteceram e ele e a sua turma continuam de forma irresponsável e criminosa, repito, se utilizando do discurso contra a vacina como uma forma de ganhar dividendos políticos e eleitorais, isso a gente não pode permitir. Com certeza, deputado. Vamos abrir o parênteses agora para o Mais Médicos, né, para a gente finalizar, porque também é com certeza uma das iniciativas mais importantes que começou no governo Dilma, inclusive foi retomada agora. A gente sabe muito bem da importância que é a atenção básica para a saúde, deputado, que é a porta de entrada para o SUS, né? E muitos dos municípios, principalmente os mais remotos do país, até mesmo nas capitais, mas nas periferias, há uma escassez muito grande de profissionais, de médicos que realmente vão para essas localidades fazerem esse atendimento, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho, então, sobre essa retomada, né, do programa Mais Médicos, o que é que isso realmente beneficia, de que forma, na prática, que isso beneficia o país e por que ele é tão importante? Quando começou o Mais Médicos no governo Dilma, eu era secretário de Saúde do Estado da Bahia e tive a oportunidade, a honra de participar da formulação, da concepção do programa e da implantação dele. E eu sempre digo, olha, ali para nós foi uma coisa assim fantástica ver 40 milhões de pessoas passarem a ter um médico pela primeira vez para chamar de seu. Exato. Né? 40 milhões de brasileiros nunca tinham tido um médico num posto de saúde para ele procurar. E você falou da importância da atenção básica, mas não é só por ser a porta de entrada. Mais de 90% dos problemas de saúde você resolve numa unidade de saúde da família, com um médico, com um enfermeiro, com um agente de saúde, com um técnico de enfermagem. Vamos pegar um exemplo. Hipertensão e diabetes são as doenças crônicas mais prevalentes, que mais acometem a população adulta em nosso país. Para ter um controle da hipertensão, para ter um bom controle da diabetes, você precisa ter, principalmente, o acompanhamento regular pela mesma equipe de saúde. Várias pesquisas no Brasil já mostraram isso. O maior resultado, o maior vetor de bons resultados no controle da hipertensão e diabetes é ter acompanhamento regular pelos mesmos profissionais de saúde, porque são doenças que demandam mudanças de práticas, mudança de alimentação, ajuste de medicamentos, não é todo paciente que responde da mesma forma. Então, uma boa atenção básica é a melhor forma de você ter sucesso no controle de hipertensão e diabetes. É a melhor forma de você ter um bom pré-natal, um bom acompanhamento das gestantes. É a melhor forma de você ter sucesso na saúde da criança, que a gente falou da vacinação, mas dos cuidados do crescimento e desenvolvimento, a orientação com a alimentação, a informação para a família, para os cuidados necessários e a prevenção de doenças. Temos doenças que precisam de rastreamento regular, que nós podemos controlar também na atenção básica. Então, ter um médico na atenção básica de saúde, ter um posto de saúde no seu bairro, na sua cidade, é fundamental. E isso não acontecia. Você pega os distritos sanitários indígenas, só vieram a ter médicos em todos os distritos sanitários indígenas com mais médicos. Infelizmente, quando o presidente Lula entrou, o que encontrou foi um cenário de devastação. A maioria dos distritos sanitários indígenas sem médicos, sem funcionários. Voltou a ser o que estava antes, né? Aquela crise em Yanomami, um negócio absurdo. Exato. De fome, de miséria, de doenças. E um retrocesso imenso na cobertura na atenção básica em todo o país. Agora, já
Recentemente estão entrando mais de 3 mil novos médicos. Já tem programação para o próximo ano para outro conjunto que deve ficar entre 10 e 13 mil profissionais. Ou seja, a expectativa é que até o final do próximo ano a gente possa voltar a ter mais de 25 mil médicos atuando na atenção básica em todo o país. E para isso, né, é um conjunto de investimentos na formação de profissionais, na contratação emergencial e também na infraestrutura da rede. Né? Já comentei antes aí do edital do PAC, mais postos de saúde, mais equipamentos, isso é fundamental. E é muito bom a gente ver que o governo federal, o Ministério da Saúde, o governo do presidente Lula, em tão pouco tempo, estão conseguindo, já conseguiram e irão conseguir resultados tão positivos na saúde. É claro que a saúde é uma área que vai demandar muito esforço. Falamos do problema da vacinação, mas vamos relembrar também que nós precisamos, a cada dia, mais profissionais qualificados e mais especializados. Então, o governo do presidente Lula, em breve, vai lançar um programa mais especialistas, voltado para profissionais de especialidades que nós temos ainda um acesso muito limitado em nosso país e que vai precisar demandar esforço, inclusive na formação desses especialistas e no acesso para a nossa rede. Mas estamos no caminho certo, só temos a comemorar, né? Eu sempre lembro, ficamos esses anos todos fazendo política de redução de danos. Isso. Pé na porta, diminuindo o estrago. Tentando diminuir o corte no orçamento, tentando diminuir a destruição das políticas públicas. Agora não, é arregaçar as mangas, trabalhar, disputar mais recursos para a saúde, para a educação, investimentos em políticas que qualificam a vida das pessoas, que reduzem as desigualdades. Então é muito bom o presidente Lula ter voltado, o Brasil ter voltado e o SUS está aí de volta. Sem dúvida, um 2024 também com bastante desafios, né? Mas que sem dúvida vai ser bastante proveitoso, assim como foi 2023. Deputado federal Jorge Sola, do PT da Bahia, a gente agradece demais a sua presença aqui no Jornal PT Brasil, desejando já um feliz 2024 para o senhor. Feliz 2024 para todos nós. Se 2023 já foi bom, 2024 vai ser ainda melhor. Grande abraço. A gente conversa agora com o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Boa noite, governador, bem-vindo. Boa noite, Amanda, um prazer estar aqui na TV PT. Prazer é nosso, governador, muito obrigada aqui por conversar com a gente. Eu queria uma avaliação sua desse instrumento que é a Conferência Eleitoral para construir essas candidaturas e fortalecer também o partido nos municípios. Olha, Amanda, o Partido dos Trabalhadores tem essa marca, democracia interna forte, costuma se reunir bastante para discutir as pautas políticas, a estratégia eleitoral, a conjuntura e, portanto, é um partido que tem se mostrado ao longo do tempo resiliente, seja estando na situação ou na oposição. Então é muito oportuno, nesse momento, nós termos a conferência eleitoral. A eleição está se aproximando, a eleição municipal ela é a base das eleições estaduais e da eleição federal. Então é muito importante que o partido se envolva, tenha boas estratégias, tenha uma boa conversa, um bom diálogo com os aliados, respeitando os limites do partido, os limites do nosso programa de governo. Mas é muito importante a gente debater o assunto com muita dedicação, olhando a especificidade de cada caso. É muito diferente, por exemplo, uma candidatura de situação de uma candidatura de oposição. São estratégias diferentes e, claro, que é um momento que fortalece o partido. Então, de parabéns à presidenta Gleice Hoffmann, toda a executiva nacional, meu querido Henrique Fontana, secretário-geral do partido. Então, de parabéns por esse momento aqui muito importante para o PT e para o Brasil. Governador, acabou de acontecer a mesa, né, com você e outros governadores também do Nordeste, contando como construir essas histórias vitoriosas, né, nas eleições. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mesa, como é que foi essa troca, esse intercâmbio com esses pré-candidatos. Olha, foi muito interessante dividir a mesa com o governador Elmano do Ceará, a governadora Fátima do Rio Grande do Norte, eles bem mais experientes do que eu, mas eu pude dar minha contribuição sobre a nossa experiência na eleição de governador. O estado do Piauí ele já é governado pelo PT há 20 anos. Então nós tínhamos o desafio de renovar esse projeto,
dentro do mesmo campo político, dentro das mesmas premissas, de termos uma sociedade menos desigual, mais justa, mais inclusiva, que tenha menos desigualdades regionais, tudo isso que faz parte do nosso DNA. E nós tivemos uma trajetória vitoriosa com apoio, sobretudo do presidente Lula, do nosso querido líder político Wellington Dias, governador 4 vezes, sempre vencendo no primeiro turno. Então o Piauí é um case de sucesso eleitoral do Partido dos Trabalhadores. É quem tem a maior bancada federal do PT, 40% dos deputados do Piauí, a maior bancada estadual, 40% dos deputados estaduais do Piauí são do Partido dos Trabalhadores, e queremos certamente que a quantidade de prefeitos também cresça. Repito, sempre pensando no nosso programa de governo, nos nossos princípios, mas sendo sempre um diálogo muito franco, aberto e construtivo com os aliados. Então pude dar a nossa contribuição, fiz um alerta importante sobre essa questão do uso das redes sociais. É muito importante que os líderes do partido, a militância, cada vez saibam usar melhor, que para vencer a fake news, a mentira da extrema-direita, nós temos que ter, dado que nós não usamos desse tipo de metodologia de mentira, nós só ficamos com a verdade, nós temos que ser mais ativos para mostrar o que fazemos, para mostrar como pensamos, entendendo o fenômeno das redes sociais, que é aquela mensagem mais curta, infelizmente mais superficial, mas nós não podemos abrir mão de também estar debatendo a política, a boa política, nesse espaço. É claro que nós queremos cada vez mais aprofundamento, que nossa militância tenha cada vez uma formação maior e melhor nessa direção de uma sociedade mais igualitária. Mas nós não podemos perder, deixar esse flanco aberto das redes sociais. E também escolhemos candidatos e candidatas que tenham vontade. Primeira premissa para se ganhar uma eleição é o candidato ou a candidata ter vontade de ganhar, vontade de percorrer a sua cidade inteira, abraçar o povo, mergulhar dentro das comunidades para realmente se sintonizar com esse povo e para poder passar essa mensagem de credibilidade da solução apresentada para esses problemas que o povo coloca, priorizando aquilo que o povo prioriza. Os candidatos e candidatas têm que priorizar aquilo que o povo prioriza. Perfeito. Governador, e para finalizar, queria falar da expectativa para as eleições municipais no Piauí. Queria que você falasse dos desafios e oportunidades aí para aumentar essas bancadas. Bom, nós estamos muito confiantes que pela primeira vez teremos o prefeito da capital do Partido dos Trabalhadores, companheiro Fábio Novo, já foi escolhido pelo partido, já recebeu a aliança, o apoio de diversos partidos aliados. É claro que é uma maratona, é um processo longo, mas eu estou muito confiante que realmente o nosso projeto do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados poderá vencer as eleições na capital. Com relação ao interior, deveremos bater o recorde do número de prefeitos e prefeitas eleitos e, portanto, estou muito otimista com o resultado eleitoral. Claro que é muito trabalho, muita dedicação dos companheiros e companheiras e, no meu caso em particular, não posso descuidar jamais da administração do governo do Estado. Tem o momento certo do governador participar respeitando o calendário eleitoral. Maravilha, governador. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Amanda, e um abraço a todos os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, do Partido do Presidente Lula em todo o Brasil. Gentil, cuida dos teus filhos, faz valer toda a beleza, todo amor, toda a diferença, cada cor que pinta a riqueza do meu Brasil. Leva pros teus filhos o calor de um abraço amigo. Quero ver toda a esperança, unindo o sonho de cada criança. O meu bem querer é te ver feliz. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra
irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia.